A vida dos índios de 1500 aos dias de hoje. Em 1500, quando os europeus chegaram ao Brasil, encontraram nessas terras milhares de indígenas. Eles eram um povo organizado em vários grupos, cada qual com seus costumes e suas próprias culturas. Os grupos indígenas caçavam, pescavam, colhiam frutas e raízes, plantavam vegetais e faziam vários objetos e armas. Hoje em dia, o contato com outros povos que vieram para o Brasil tornou impossível para os grupos indígenas continuarem a viver do seu modo tradicional. Eles precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, muitos costumes deles se perderam com o contato com outras culturas e hábitos. Atualmente, muitos grupos indígenas buscam cada vez mais preservar as tradições e costumes ancestrais. E, ao mesmo tempo, querem entender e adquirir o saber do homem branco para o seu povoado. Várias comunidades indígenas da Amazônia criaram um modelo de ensino que revolucionou o aprendizado do povoado. Os indígenas acreditam que o aprendizado deve ser realizado de forma em conjunto, ou seja, o aprendizado deve ser uma troca entre o professor e o aluno. Ao longo do tempo, os índios perderam sua cultura e sua ancestralidade. Isso desde 1500 a hoje em dia. Muitos deles ainda assim têm suas culturas, suas ancestralidades, outros não. Isso foi consequência do povo branco europeu, que tiraram isso deles. Hoje em dia, muitos deles evoluíram, tão suas culturas, seus conhecimentos, mas ainda assim com um pouco da cultura e conhecimento do povo branco. A diferença populacional, a mudança na cultura, tecnologia e educação. A diferença populacional. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1.000 povos indígenas, somando entre 2 e 4 milhões. Atualmente encontram-se no território brasileiro 256 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896 mil pessoas, desde 324 mil vivem em cidades e 572 em áreas rurais. A mudança na cultura. Os índios estão perdendo sua cultura. O índio calçado e vestido com calça jeans, falando português, utilizando gravadores e vídeos ou morando em uma favela em São Paulo, aparece aos olhos do público como menos índio. Porém, isso não é verdade. Isso é um retrato da evolução e das condições que foram submetidos no passado. Tecnologia e educação. Na tecnologia, os índios atualmente contam com computadores, câmeras, a internet e outras tecnologias para recuperar e divulgar suas tradições. Na educação, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena. É realmente muito triste que a população indígena tenha diminuído tanto ao longo dos anos. Com isso, muitas culturas e línguas foram perdidas. Os índios são de extrema importância para a natureza, as florestas, pois eles moram nelas e as preservam. Eles devem ter acesso à tecnologia e à educação e buscar saber dos seus direitos. Eles cobram seus direitos por meio de protestos. E agora nós vamos ver sobre uma fundação do governo criada para os índios, a FUNAI. FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. É ainda seu papel promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Nesse campo, a FUNAI promove ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio ambiente nas terras indígenas,
além de atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. São nacional, tu mentiu. Isso é muito da hora. Tipo, a gente consegue imaginar o quão legal isso deve ser. Pra gente é legal, tipo, nossa, que bacana. A cultura seguir até o fim, né? Não deixar de ter a cultura. Claro, se atualizando, mas a cultura permanece. E eles terem o apoio disso, acho que a gente não consegue imaginar o quão feliz pra ele deve ser. Tipo, a gente se sente, nossa, que bacana, mas tipo, imagina eles, tipo, a pele deles. Né? A FUNAI eu acho que é de extrema importância, eu creio que é de extrema importância a FUNAI. Agora nós vamos para saber como eles enfrentam as dificuldades nos dias atuais. Dificuldades que sofrem nos dias atuais e como estão em meio à pandemia. Quando se fala em problemática atual das comunidades indígenas, é fato que não nasceram agora. Esses problemas se dão desde a colonização. O processo de neocolonização, por exemplo, foi o processo em que o interior do Brasil começou a ser ocupado por garimpeiros, latifundiários, rodovias, entre outros. Essa intromissão causou sérias consequências como o desmatamento, o assoreamento dos rios, a poluição ambiental e a diminuição da diversidade local, trazendo as enfermidades, a fome e o empobrecimento compulsório da população indígena. Em relação à pandemia que estamos vivendo, os indígenas são mais vulneráveis por motivos de condições sociais, econômicas e de saúde piores do que as dos não indígenas, o que amplifica o potencial da disseminação de doenças. Condições particulares afetam essas populações com a dificuldade do acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica, como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde. É muito revoltante pensar que algumas das dificuldades dos indígenas podem ser resolvidas se houvessem um mínimo de atenção para essas causas. Postos de saúde indígenas deveriam ser normalizados há muito tempo atrás. E é muito revoltante saber que desde a colonização ainda não houveram resposta para a maioria das perguntas que eles fazem todos os dias. O desmatamento tira dos indígenas dos principais recursos que eles possuem, a natureza. E nós somos os principais responsáveis por isso. E a pergunta é, até quando? Com todas essas dificuldades, ficamos a nos perguntar como eles reagem a isso, ou seja, como cobram pelos seus direitos. Eles cobram seus direitos através da FUNAI, que, como já vimos, é seu órgão de preservação, no qual luta pelos direitos indígenas. Mas, além disso, os chefes das grandes aldeias fazem negociações diretas com o governo com relação às posses de suas terras, que ainda não estão sob a proteção da FUNAI. Muito importante que tenha esse feito, né? Tipo, essa é mais uma prova que a FUNAI é realmente importante para os índios e o jeito que ela ajuda eles é muito legal. Porque imagina se eles não tivessem, tipo, as leis, não conseguissem defender, tipo, só por eles. Então, a FUNAI realmente é muito importante para eles.